Olá! Está em análise aqui na Câmara um pedido de abertura de uma comissão externa para enfrentar a crise de segurança na fronteira com a Venezuela. O texto do deputado Nicoletti, do União Brasil de Roraima, prevê que a comissão acompanhe, fiscalize e proponha medidas ao governo federal para fortalecer a segurança pública e a defesa nacional na fronteira do Brasil com a Venezuela. É com o autor do texto que eu converso agora. Oi, deputado, é isso? Então não é um projeto, é um pedido de abertura da comissão externa. Mariana, devido aí à questão de falta de soberania nacional na fronteira também, são dois motivos, vou deixar aqui bem evidenciados. O primeiro é a questão da invasão das facções venezuelanas adentrando não só o território de Roraima, mas o Brasil como um todo. Nós temos o Trem da Aragua, Sindicato do Crime, facções que já estão enraizadas. Recentemente descobrimos 9 corpos em decomposição lá na capital Boa Vista, em bairros centrais do município. Então, a segurança ela está descontrolada na fronteira. E outro ponto é a soberania nacional, em virtude de tropas venezuelanas terem adentrado o território nacional sem permissão, do Executivo Federal nem do Congresso Nacional. Por esse motivo, eu com demais parlamentares, nós solicitamos aí a criação dessa comissão externa para que a gente possa verificar a transparência de dados da segurança pública na fronteira, a questão da soberania nacional com relação ao Exército Brasileiro. Qual a função do Exército Brasileiro hoje na fronteira? Nós temos a acolhida, que é para acolher os venezuelanos, mas nós precisamos que a nossa força terrestre esteja presente, porque é uma fronteira seca junto à Venezuela. Então, esse pedido foi realizado e a gente aguarda aí que o Hugo Mota possa, tão breve, analisar e criar essa comissão sem ônus para o erário público. Esses crimes, essas facções, elas fazem exatamente o quê? Qual o objetivo delas? Qual é o tipo de crime que elas cometem? Bom, é importante a gente falar aqui para todos que estão nos assistindo que essa crise com a Venezuela começou em 2016. Em 2017 começaram a adentrar em Roraima e lá os presídios, na época, sem comida, sem alimentação, sem controle, abriram as portas das cadeias e esses membros de facção acabaram sendo liberados. E a nossa fronteira... Como assim os presídios abriram as portas? Porque na época a crise humanitária dentro da Venezuela, com o ditador Maduro, eles não tinham o que comer. Não é produzido nada na Venezuela. Lá por ser um país ali comunista, onde você tem o Estado controlando tudo, não havia produção. Então não tem produção agrícola, não tinha insumos de higiene pessoal. Tem a produção do petróleo, né? Era só o petróleo que quebrou na crise de 2015. Então acabou o petróleo, acabou o dinheiro, acabou o Estado proporcionando alimentação para a população, a questão de todos os materiais de higiene. Nesse momento abriram as portas dos presídios, nós não temos um controle nenhum na fronteira. Tanto é que abriram as portas dos presídios da Venezuela. Da Venezuela e adentraram a nossa fronteira como refugiados, perseguidos políticos pelo Maduro. Nós editamos uma portaria errada aqui, abraçando eles e dando o direito deles terem uma residência temporária de até 2 anos. Com isso, eles entraram no país, se ramificaram aqui, já criaram ligações com o Comando Vermelho, com o PCC e já estão atuando. Exploração sexual de mulheres, tráfico de drogas, tráfico de armas, assassinatos entre facções e também de brasileiros. Então esse caos se formou não só em Roraima. Nós temos relatos no Amazonas, porque também vem do Amazonas alguns entrando pela Colômbia. Então é importante que a gente possa ter leis mais rígidas na fronteira. E em 2020 eu protocolei um projeto de lei para mudar a lei de imigração, para cobrir, com relação à saúde pública, cartão de vacina, que a gente não cobra, então está entrando qualquer tipo de doença na nossa fronteira, e os antecedentes criminais, que seria o básico, saber se é um criminoso, se já cometeu o crime. Hoje, infelizmente, o Brasil é a casa da mãe Joana, sem controle nenhum na fronteira. Porque assim, existe muita gente que vem também, justamente pela questão econômica, tá ruim na Venezuela, eles vêm até em busca de trabalho, quer dizer, não são só criminosos, né? Então tem que se fazer a diferenciação entre uma coisa e outra, né? Sim, nós temos uma grande parte da população que vem e é feita uma triagem pelo Exército. O Exército hoje faz um papel fundamental, parabéns ao Exército pela missão acolhida, que é acolher, triar e levar alguns para outros estados. Então a gente tem ali cerca de mais de 1 milhão de venezuelanos que já adentraram. Deste 1 milhão, a gente sabe que em Roraima, por não ter muitas indústrias, não ter muita oportunidade de emprego, aqueles mais qualificados não ficam em Roraima, eles são selecionados, vão para São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem pessoas que já estão enraizadas em Roraima. Vou dar um dado aqui. Na nossa maternidade de 10 partos, 7 partos são de mães venezuelanas. Então estão nascendo brasileiros natos, filhos de venezuelanas, e essas pessoas estão ficando lá. Então, cria-se aí oportunidade de emprego para eles, muitas pessoas boas, enraizadas em Roraima, mas com isso cria-se um caos social na saúde,
na educação, com matrículas. 20% hoje das matrículas no estado e nas prefeituras são de venezuelanos. Você chega no postinho de saúde para ser atendido, 20 atendimentos que o médico ali ele tem de fichinhas. 17, 15 são para venezuelanos. E acaba Mas está criando, por exemplo, um excesso de pessoas sem trabalho? Muitas pessoas sem trabalho. Se você entrar no supermercado hoje, tu vai ver venezuelanos trabalhando e alguns brasileiros procurando oportunidade de emprego. Mas é claro, eles estão aqui, mostram o seu currículo e aí o empregador que vai decidir. Né? Isso é uma questão de mercado privado. Né? Perfeito. O que a gente não pode é deixar uma conta para o Estado pagar, para os municípios de Roraima pagarem, sem o governo federal também estar mandando mais recursos. Deputado, e a outra questão, que é a questão da tensão entre a Venezuela e a Guiana, e o nosso território está no meio. Como é que está essa questão? O senhor quer de lá? Então, a gente teve essa questão da soberania nacional ter sido afetada com tropas venezuelanas adentrando ao nosso território. Deixa claro aqui que era uma operação dentro da Venezuela com as tropas venezuelanas há mais de uma semana e o Brasil não sabia de nada, não colocou ali sequer um blindado do Exército na nossa fronteira seca. E o que a gente vê em Essequibo, que é a área que realmente ali o Maduro quer tomar da Guiana, é uma área onde tem muitas riquezas minerais. E o Brasil também tem suas riquezas nessa fronteira. Então é preocupante, onde a gente vê o comandante das Forças Armadas, o Lula, despreocupado em guarnecer a nossa fronteira. Então nós precisamos ficar atentos. Já cobrei com indicação legislativa para que o Exército se faça mais presente. Mas repetindo aqui, quem comanda as Forças Armadas é o presidente da República. Deputado, essa comissão externa, quantas pessoas o senhor está pensando? Pessoas, a gente quer dizer deputados, porque é uma comissão externa da Câmara, iriam e ficariam durante quanto tempo o senhor está imaginando? Então, cerca de 15 deputados federais assinaram esse pedido da criação da comissão. Isso aí num único dia, onde eu coloquei no grupo do WhatsApp ali, já prontamente, cerca de 15 deputados já assinaram. O que a gente quer aqui não é um tempo para a comissão. O que a gente precisa aqui é ter informações. Informações do Exército Brasileiro, informações do Ministério das Relações Exteriores, né? Informações do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do que eles estão proporcionando lá na fronteira. Eu preciso de dados. E eu preciso que o Estado também, ele possa me passar informações. O que o Estado está fazendo também para ajudar o governo federal na fronteira. Então essa comissão é para isso, para análise, para busca de informações, para depois exigir cobranças e também aprovar pautas aqui no Congresso que possam solucionar esses problemas. Eu tenho um PL da imigração, eu tenho um PL onde a gente precisa colocar, o IBGE tem que colocar no censo dele, esses moradores temporários. Porque senão os municípios no FPM não vão ter aumento populacional para aumentar esse repasse. E isso não existe hoje. Então tem um projeto de lei complementar. Dentre esses nós vamos criar outros. Agora, nós precisamos que o Brasil saiba o que está acontecendo em Roraima, porque isso é uma questão de soberania nacional. Os prefeitos vêm de tempos em tempos aqui, a Câmara, conversam com os senhores e tudo. Há pouco a gente teve a reunião dos prefeitos aqui, que inclusive incluiu o presidente Lula, e eles se encontram com vocês. Eles têm dado notícias novas desses municípios de lá? Então, os prefeitos, eles cobram, em tese, os parlamentares federais. Você falou em FPM, eu me lembrei. Perfeito. Eles têm essa preocupação porque hoje, municípios, nós só temos 15 municípios em Roraima. Eles sobrevivem do FPM, pô. Não tem indústrias com arrecadação grandiosas de impostos para eles, então precisam disso. Eles vêm até os senadores e até os deputados federais. O problema é que poucos falam, poucos cobram o governo federal. Então a gente precisa de mais cobrança no governo federal para que a gente possa ajudar. E que a gente tenha políticas públicas voltadas ali tanto ao imigrante quanto ao brasileiro também. A gente não tem a questão da xenofobia hoje, graças a Deus, é bem pacificado lá, todo mundo trata bem o venezuelano no nosso estado, não tem essa rixa, porque é venezuelano. Não, porque hoje eles já estão enraizados. Agora, a população, ela fica ali, peraí, eu sou brasileiro, eu pago o meu imposto, eu chego no postinho de saúde, eles são vulneráveis, são atendidos primeiro que eu. Então, às vezes em quando, pode haver uma preferência ou não, aí ele já fica... eles são atendidos antes por serem vulneráveis? Eu não estou dizendo que todos estão sendo atendidos antes. Por eles estarem numa situação de vulnerabilidade, algumas ONGs conseguem sim um atendimento prioritário. Chega no hospital da criança, uma criança está vulnerável, passando mal, mas é uma questão de classificação. Vão passar à frente.
Tá bom, deputado. Boa sorte, então. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Nicolete, do União Brasil de Roraima, sobre o projeto dele para criar uma comissão externa para fiscalizar a situação da fronteira entre Venezuela e Brasil. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.